A invasão de movimentos sociais na área exclusiva da COP30 em Belém constrangeu o governo. E agora, há pouco, os manifestantes concederam uma entrevista e a Patrícia Costa traz as últimas informações, o que eles disseram e a movimentação pela COP30, sempre ventando aí em Belém, não é, Patrícia? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite à nossa audiência. Olha, venta, mas o mormaço ainda é forte, viu? Parece fazer 30 graus nesse horário aqui em Belém do Pará. Olha, os indígenas do Alto Tapajós, do Baixo Tapajós, aliás, convocaram uma entrevista coletiva porque algumas informações circuladas aí de que o segurança teria sido atingido por flecha e outras coisas nesse sentido, eles queriam esclarecer qual foi o motivo da manifestação. Diz que eles vieram até aqui à porta da Blue Zone, onde a gente está agora ao vivo, para cobrar mais participação nas mesas de negociações. Olha, dos indígenas, do total de indígenas que tem aqui no nosso país, mais de 1,5 milhão, cerca de 360 possuem credenciais para entrar na Blue Zone. Eles participam de painéis, mas não fazem parte das mesas de negociação que são reservadas a diplomatas, embaixadores, o pessoal técnico, né, que fica também ali. E neste ano também tem a novidade que os cientistas estão participando também dessas mesas de rodadas de negociação. Além dessa participação maior na Blue Zone, eles querem pedir demarcação das terras, impedir a privatização dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, entre outras reivindicações. Dá só uma olhada o que eles disseram sobre o protesto que ocorreu na noite de ontem. Fomos com os nossos cantos, com os nossos rituais e acompanhou uma massa de movimentos sociais, a nossa marcha, né? Nós não podíamos dizer para o... E quando chegou na Blue Zone, né, fugiu assim de controle e em momento algum, né, nós estamos sendo procurados para dizer por que vocês estavam lá. Foi um recado que nós trouxemos aqui para nossa resistência, porque os outros países que estão querendo decidir o clima por nós, isso é errado. Vivemos num território que é ameaçado pelo avanço da soja, do agronegócio, pelo avanço da hidrovia, escavação do Tapajós. Nós moramos num território onde nós estamos cercados por madeireiros, cercados por mineradores e a contaminação mercurial, que é comprovada tecnicamente que nós estamos todos contaminados com mercúrio. Essas perseguições, desde da especulação imobiliária, é que nos faz, que nos move vir aqui nessa COP30, desde lá no Tapajós até aqui Belém, para nós temos demanda e nós queremos pautar essa demanda. Não dá para falar de clima sem nos consultar, sem respeitar a Convenção 69, sem ter o respeito dos povos que originalmente ocupam aquele espaço e somos os donos por herança. Olha, vale lembrar, né, que os indígenas são cerca de 1,5 milhão de brasileiros aqui e eles chegaram por aqui há mais de 10 mil anos. E o cacique disse ainda que nenhuma tecnologia pode substituir o aprendizado que eles têm nessa ancestralidade. Eles que fazem um manejo sustentável, né, onde existem áreas indígenas, 13% estão sob posse deles, não há desmatamento, esse desmatamento é quase zero. Então, eles realmente têm muito aqui nos ensinar como fazer isso de forma sustentável, né? Eles não descartaram outras manifestações, mas disseram que a violência não faz parte dessas reivindicações, que eles querem realmente só ter voz. Aqui na Blue Zone, na parte diplomática, teve uma coletiva agora há pouco, às 18h30, com o embaixador Corrêa do Lago, também com o secretário de Sustentabilidade da Alemanha, o Sebrae também esteve presente. Eles falaram um pouquinho dos avanços aí do financiamento climático, ainda não há consenso sobre isso, mas também estão falando sobre as adaptações climáticas que o mundo precisará, né, existir. O presidente do Sebrae chegou a falar que a gente está num mundo febril e que a chance nossa agora é de curá-lo. Falou também sobre a geração de empregos verdes que devem vir por aí, fomentar tanto indústrias quanto operários. Então a gente continua acompanhando aqui essa movimentação e um detalhe, viu? Hoje a segurança foi reforçada, a Força Nacional estava aqui o tempo todo, foram embora agora há pouco e a gente percebeu que mudou um pouco
pouquinho eles estão mais exigentes na entrada, pedem crachá um pouco antes da gente acessar o raio-x, quando era depois que eles pediam esse crachá, né? Depois que a gente passava pelo raio-x. Então a gente percebeu aí que houve um pouquinho de mudança, um pouquinho de reforço nessa segurança. O embaixador Corrêa do Lago deu uma entrevista hoje também falando sobre essa manifestação, como as outras COPs ocorreram aí em Dubai, no Azerbaijão, onde são proibidos esses protestos. Ele disse que a gente vive num país democrático e que todos podem se manifestar. Tiago. Patrícia, quero te convidar para continuar na nossa tela, porque a gente tem um entrevistado na sequência para você participar dessa conversa, ainda sobre a COP30 e o fundo para recuperar estragos causados pelas mudanças climáticas. O nosso entrevistado agora é o cientista Carlos Nobre, uma das maiores autoridades ambientais do país, que está, claro, acompanhando a COP. Como vai, doutor? Muito obrigado sempre pela atenção e pela gentileza. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a Patrícia trouxe essa informação, o presidente do Sebrae disse que o mundo está febril, né? E recentemente o senhor falou sobre a questão do Fundo de Paris, né? O Acordo de Paris, e que o senhor acha que 10 anos depois esse fundo precisa ser rediscutido, as questões das temperaturas. De que forma o senhor acha que isso é necessário se discutir nesse momento? Porque há um período, o senhor me corrige se eu estiver errado, um período de transição muito grande, é preciso antecipar algum tipo de meta. Efetivamente, o que deve ser feito na avaliação do senhor? Olha, sem dúvida, de repente o clima do planeta ficou mais quente, mais rápido do que até mesmo a ciência previa. No Acordo de Paris e na COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021, a ciência indicava que para a gente não passar de 1,5 graus, nós deveríamos rapidamente reduzir as emissões em 43% até 2030, as emissões globais, e zerar as emissões líquidas até 2050. Isso é o que a ciência indicava. Mas, de repente, a temperatura começou a subir muito no segundo semestre de 2023, passou de 1,5 graus, todo 2024, 1,55 graus, e manteve até abril mais quente, de 1,5, depois caiu um pouco para 1,3, agora está voltando a subir. Esse vai ser 2025, o segundo ano mais quente do registro histórico, depois de 2024. Então, tem uma urgência, e se a gente só reduzir as emissões emissões líquidas zero em 2050, nós vamos passar de 2 graus. É muito grave. Não podemos passar muito de 1,5 graus. Nós vamos passar. A ciência já demonstrou claramente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já vem dizendo há vários dias que nós vamos passar de 1,5 graus. A ciência indica, em 5 a 10 anos no máximo, nós vamos passar. E aí nós temos que começar muito rapidamente a reduzir as emissões, e ainda assim nós podemos atingir 1,7 graus, e depois zerar as emissões rapidamente e remover uma grande quantidade desse gás de efeito estufa, gás carbônico da atmosfera. Então, é isso que se espera que essa COP avance, né? Avance, vamos dizer assim, uma COP tão importante como foi o Acordo de Paris, como foi a COP26, essa tem que ir muito para vencer a emergência climática que nós já vivemos. Vamos torcer que os países se comprometam a acelerar a redução das emissões. Doutor Carlos Nobre, a Patrícia Costa, que também está em Belém, acompanhando todos os debates, faz a próxima pergunta. Patrícia. Professor Carlos Nobre, boa noite. Hoje, pela primeira vez, a conferência divulgou um manifesto para combater as fake news. Como é que o senhor vê todo esse negacionismo em relação à ciência, até mesmo Donald Trump abrindo a conferência da ONU, negando as mudanças climáticas diante dos dados, da técnica que existe na conferência desses dados e que comprovam que o planeta está em aquecimento? Olha, Patrícia, é um problema que nós estamos vendo no mundo inteiro, um enorme desafio, que é um desafio sociocultural político, né? Por exemplo, um estudo mostrou que 69% dos habitantes do G20, a maior parte dos países do mundo, a maior população do mundo, não são negacionistas de mudanças climáticas. 69%. Aí vem a pergunta, mas se a grande maioria não é negacionista,
por que esses países, como Estados Unidos, Argentina e um monte de países, estão elegendo políticos negacionistas, né? Então, é um mistério sociopolítico-cultural. A maioria da população não é negacionista, elege um presidente que é negacionista, que não tem nada contra, vai incentivar muito o aumento das emissões, a não proteção do planeta. Então, nós temos que trabalhar muito com isso, né? Então, mas, realmente, a ciência não deixa nenhuma dúvida, e é até um mistério, né? Quando a gente viu a posição do presidente dos Estados Unidos lá no primeiro mandato, e agora mais ainda, porque quando a gente olha quem é o país que mais produziu cientistas climáticos do mundo, Estados Unidos. O país que mais colaborou com os relatórios do painel intergovernamental de mudança climática, desde o primeiro lá em 1990, eu também participei de vários desses relatórios. Estados Unidos é um país que mais investiu na ciência que mostra a emergência climática que nós vivemos. Então, é assim um problema político, cultural e social, porque é que, mesmo assim, num país como os Estados Unidos, ainda se elege um político, um presidente negacionista. Isso é um risco enorme para o planeta, né? Inclusive, esses políticos, nas últimas eleições, aí da última década, eles estão aumentando, eles estão ganhando eleições em todo o mundo. Então, essa é uma preocupação. Nós temos que trabalhar muito isso, independente se as pessoas, se os políticos são de direita, de centro, de esquerda, mas não podemos mais eleger políticos negacionistas de mudança climática. Esse é um enorme risco para o planeta. Professor, nosso tempo está terminando. Patrícia, se você quiser fazer mais uma pergunta, ainda dá tempo. Professor, eu gostaria de perguntar sobre esse ponto de não retorno, né? Um dos painéis aqui da COP30 tem falado muito do fato, né? Se a gente passar dos 2 graus, a Amazônia pode estar num ponto de não retorno e até no futuro virar uma savana. Isso, eu sou um pesquisador que venho há mais de 40 anos trabalhando na Amazônia, fui o primeiro cientista, 35 anos atrás, em 1990, que publiquei artigo científico sobre isso, 90, 91, e nunca mais parei de fazer pesquisa na Amazônia. E agora, a gente já sabe, a Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Se a gente passar o desmatamento 20% a 25% e o aquecimento global atingir 2 graus, não tem mais como salvar a Amazônia. Em 30 a 50 anos, nós vamos perder 70% da floresta, ela só vai sobrar um pouquinho ali perto dos Andes, que ele chove muito, um pouquinho na costa atlântica, que chove muito. O resto vai virar uma super degradada savana com pouquíssimas árvores. Nós vamos jogar na atmosfera mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico, vão perder a maior biodiversidade do mundo, vamos gerar um grande número de epidemias, até pandemias podem surgir da degradação da floresta amazônica, e também o que a ciência está mostrando com clareza é que já está começando a diminuir o transporte de vapor d'água que a Amazônia gera, que ela recicla muito bem, as florestas reciclam a água, e 45% do vapor d'água que entra do Oceano Atlântico para a Bacia Amazônica, ele sai para o sul, sai para o Cerrado, um pouquinho vai para os Andes. Isso explica 50% da chuva do Cerrado, mais de 30% da chuva da Mata Atlântica no sul, ela explica 15% da chuva do Sudeste. Então, se a Amazônia passar do ponto de retorno, vai induzir que grande parte do Cerrado vai virar semiárido, como a Caatinga, vai induzir uma grande degradação da Mata Atlântica. Então, nós temos que impedir esse ponto de não retorno da Amazônia, nós temos que zerar completamente o desmatamento, o fogo, a degradação, temos que restaurar. O Brasil lançou na COP28 o Arco da Restauração. Hoje, aqui na COP30, tivemos uma sessão muito boa com o BNDES, com a ministra Marina Silva, de acelerar a restauração de todos os biomas. O BNDES já vai gastar rapidamente 7 bilhões de reais e começar a restaurar todos os biomas brasileiros, principalmente a Amazônia. E o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e agora também se quer muito, e isso foi trazido aqui para a COP30,
na reunião do G20, o ano passado, o presidente Lula já trouxe, vamos criar essa nova bioeconomia da sociobiodiversidade, uma grande valorização dos produtos da sociobiodiversidade. Como eu falei, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, mas todos os produtos da nossa biodiversidade são 15 vezes menor do que um produto, a carne bovina, que é o principal fator de todos os matamentos dos nossos biomas. Então, é isso. A Amazônia está na beira do ponto de retorno, mas vamos salvar a Amazônia, vamos zerar o desmatamento, restaurar a floresta e criar essa nova bioeconomia da sociobiodiversidade. Deixa eu me despedir dos dois aqui. Professor Carlos Nobre, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Volto sempre à Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado. Patrícia Costa, bom descanso para você. A gente volta a se falar amanhã aqui na Jovem Pan. Bom descanso.